meus amores! Como vocês estão? Tava com saudade desse programa maravilhoso. Tá de volta, Papo de Vestiário. E olha, uma felicidade e uma honra imensa de receber esta personalidade do mundo da dança do ventre, porque é uma personalidade mundial. Veio do Brasil, mas é mundial. Nossa estrela, Camélia, meu amor. Linda, muito obrigada. Que honra te receber aqui. A honra é minha. Ai, que volta mais triunfal, meu povo, pelo amor de Deus. Eu fico até emocionada com essa mulher do meu lado. Camélia, Camília, né, gente? Lá fora, cá é conhecida como Camília. Aqui a gente chama de Camélia. Já de fui. cá, né? Porque é uma Isso. amiga, além de tudo, é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa. Bom, Cá, e aí tem a Patrícia. Tem a Patrícia, né, gente? Porque a gente, né, a gente tem nome artístico, a gente é muito chique, né? A gente precisa de um nome artístico, não é, Cá? Você achou isso importante? Sim, principalmente se você tem um nome ocidental, totalmente ocidental. Meu nome foi mudado depois de um tempo, quando eu tive que ir para o Egito, porque a gente não tem o P no vocabulário árabe. Então eles me chamavam de Badris. Patrícia. E aí, Caracalla decidiu me dar o nome de Camília, que se escreve em árabe como Camília, mas pode ser usado como Camélia, como Kimo, como Cookie. Tem vários apelidos, né, atrás dele. Mas é muito importante para você poder ter essa conexão com o povo árabe. Certo. Então, Cá, eu queria começar pela Patrícia, Certo. né? Que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem da onde você veio, né? Porque Certo. você é brasileira, apesar de ter ficado muito pouco, né, aqui no Brasil. A Camélia foi embora muito jovem, né? Em busca de um sonho, e em busca de expandir e abrir as portas para nós. Ai, que honra. Porque ela foi a primeira bailarina brasileira a ir buscar esse sonho nos países árabes. Então, eu quero que você me fale como que isso começou. Sim. A Patrícia, uma menina que nasceu em São Paulo, segundo os meus pais e os parentes todos, eu já nasci com essa intuição que eu ia dançar. Eu tinha uma conexão muito grande com os movimentos. Com 6 anos de idade eu fiz minha primeira coreografia. Olha só. Eu reuni todas as minhas amiguinhas e eu desenhava bonequinhas, uma com o braço assim, outra com o braço assim. Óbvio que não era dança árabe, era qualquer dança. Eu nem sei que dança era. Era uma coisa intuitiva. Mas mesmo. era algum movimento. E a minha mãe, ela disse que eu pegava os lenços dela e eu corria com os lenços. Olha só. Interessante. E muito cedo, a minha mãe vendo, né, uma indicação, né, olha, a menina gosta de dançar, ela me colocou para fazer jazz, para fazer um pouquinho de balé na escola, até os meus 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu fui em um passeio com a escola pro, como é que era? Festa das Nações da Bienal do Ibirapuera. Uhum. Chegando lá, eu vi algumas meninas dançando, na época eu achava dança do ventre, né, dança árabe, e me encantei, fiquei, né, gente, é isso que eu quero fazer, eu tinha 12 anos. E aí eu me dirigi a uma barraquinha, estava escrito Egito, e conheci os meus anjos da guarda, que é Dona Ceci, Tio Lutfi, que hoje já estão num plano bem elevado, mas eles foram os percussores da dança árabe no Brasil. Eles tinham a Associação Brasileira de Cultura Egípcia e nessa época eles tinham um grupinho folclore, né? Eles tinham um grupo pequeno e foi assim que eu comecei. Meu pai me levava até a casa da tia Ceci, ela tinha as meninas reunidas, a gente assistia vídeo, que era videocassete. Sim. A gente basicamente imitava, né, o que a gente via no vídeo. Então, aos 15 anos, a família Zayed
fez uma viagem para visitar a família deles no Egito. E aí eles pediram pro meu pai, deixa ela vir com a gente, vai ser uma viagem incrível. E eu não queria festa, não queria nada, eu queria ir pro Egito. E aí meu pai me deu essa permissão, né, os meus pais, eu fui pra lá. Chegando lá, eu tive a certeza absoluta de que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Não só estudar, eu quero só lembrar que eu sempre fui uma menina curiosa. Então, aonde eu via um árabe, eu perguntava, o que quer dizer Habib? O que quer dizer isso? O que quer dizer... Então, eu era muito jovem, eles riam, né? Eu tinha uma curiosidade muito grande, tenho até hoje essa curiosidade, que eu acho que foi isso que me levou a estudar, a entender a cultura. Então, aos 15 anos eu já tive meu primeiro contato real. Certo. Né? E aí desenvolveu. Não parei mais, tô aqui. Então, a gente sabe que é curioso, porque nessa época, né, Cá, uma coisa que a gente sempre conversa, que não existiam esses veículos de comunicação que nós temos hoje, né? Então, a época que você se lançou para esse mercado internacional, nós não tínhamos internet, a gente não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né, gente? Então, por isso que eu acho tão importante você trazer essa história pra gente, sim, né? sim. Para todo mundo realmente saber qual foi essa sua caminhada, né? As coisas que você teve que enfrentar, os desafios, porque não só de glórias a gente vive, né, Cá? Não. Inclusive, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que eu estou fazendo a minha autobiografia, que você está nela, com certeza, Tô lá. nessa minha autobiografia. E ali, por que eu estou fazendo essa biografia? Com certeza não é para promover de nenhuma forma, é simplesmente para compartilhar tudo que eu vivi, que foram coisas maravilhosas, dificuldades incríveis, inimagináveis, para poder dar força para as pessoas continuarem. Então, para mim, a minha biografia ela não é só um conto de realidades, ela é também uma conexão espiritual em que as pessoas não percam a fé naquilo que você quer fazer, né? Então, nessa biografia, eu conto tudo. Obviamente, eu estou trocando alguns nomes, porque tem envolvido políticos, reis, rainhas, pessoas muito importantes que passaram na minha vida. Então, Bafo, minha gente! Alguém perde essa biografia? Você acha que alguém perde? Bafão! Eu quero contar tudo, dificuldades, problemas dentro do trabalho, ofertas escandalosas, realidade de que é a dança árabe no mundo árabe. Por mais que seja, muitas vezes a realidade seja um pouco difícil de aceitar, é bom que as pessoas saibam. Eu acho importante, Cá, você falar sobre isso, porque muitas bailarinas têm esse sonho. Sim. Né? Muitas bailarinas, quando vem essa possibilidade de poder ter uma carreira fora, num país árabe, eu acho que os olhos brilham, né? A pessoa vê essa chance de se lançar uma bailarina e às vezes só vê o glamour, Sim. né? E não vê a parte da luta, das dores, dos não sofrimentos. estar no seu país, não ver os seus familiares. Sim. Né? Acho que foi isso uma coisa que você sofreu muito. Muito, porque eu sempre fui muito ligada à minha família. Tanto que meu irmão, todo mundo conhece o Cris. Cris, ó! Que beijo lindo! Que é também um dos produtores, diretores do meu trabalho. O Cris, ele foi para o Líbano muito jovem para me acompanhar. Ficou comigo anos trabalhando junto comigo. Então, assim, sempre fui muito ligada. E meus pais, eles iam sempre que eles puderem, eles iam para lá para me visitar, né? Então, Sim. sempre tive essa conexão com a família. Mas a primeira bailarina a dançar fora
do Brasil, a primeira bailarina realmente internacional, ela se chama Gisele Bündchen. Ela foi a primeira bailarina a dançar no Líbano. Eu fui a primeira bailarina a dançar no Egito. Então eu fui a primeira, na minha época, na nossa época, não existiam bailarinas estrangeiras. Então no Líbano eu dancei com todas as árabes que hoje vocês conhecem, que são minhas amigas incríveis. E quando cheguei no Egito, a mesma coisa, só existiam árabes e era proibido ter alguma estrangeira no Hotel 5 Estrelas naquela época. Porque nem todo mundo recebia. Quem é essa estrangeira aí se achando árabe, pegando o nosso trabalho? Muitas. É porque hoje nós temos um cenário bem diferente, né, sim. Hoje a gente tem árabes. Muita, né, estrangeira dançando em país árabe. Não tem mais. Infelizmente, inclusive essa semana, conversando com a Mani, e ela falou, cara, a gente tá morrendo aos poucos, porque só existem estrangeiras, né? Então, assim, a cultura real, o que tá, né? Tem algumas árabes, mas eu digo assim, da proporção de Fifi Abdo, de Sorzaki, de Nagua Fouad, de Lucy. Sim. Não. Aí, olha, me diz uma coisa, efetivamente, com quantos anos você saiu daqui pra ficar lá, onde era o seu lugar? Até hoje. Até hoje. Com quantos anos? E assim, quais o que você julga que foram suas principais dificuldades e desafios? Sim. Tá? Então, quantos anos você tinha quando você foi e essas dificuldades e desafios? Fala pra mim. Certo. Bom, dificuldades, desafios imensas. Mas eu saí do Brasil com 19 anos. Meu primeiro contrato, eu dancei aqui no Brasil, em São Paulo, num lugar chamado Porta Aberta. Foi o lugar que eu dancei. Quando eu saí, eu coloquei uma brasileira no meu lugar. E aí viajei. Fui para a África, fiquei 6 meses em Abidjan. Quando eu cheguei, primeira dificuldade, quando eu cheguei na Nigéria, roubaram a minha mala. Já começou fácil, né, gente? Já começou fácil. Não, em detalhe, um dia antes de eu viajar, eu chorei o dia todo. Não tô falando pra vocês assim, chorar um pouco, parar, né? Não, eu chorei literalmente o dia todo e a noite inteira. Eu sei bem. Então a minha mãe, ela falou assim, filha, porque eles sempre me apoiaram, mas ela falou, filha, você tem certeza que é isso que você quer? Pensa bem, se você não quiser, desiste agora, dá tempo. Eu falei, não, mãe, eu vou, me comprometi, eu vou, eu quero ir. Ela falou, então vai, se der errado você volta, né? A gente tá te esperando. E aí, com um olho desse tamanho, parecendo um sapo, eu tinha uma bolsinha de maquiagem com 3, 4 coisinhas, poucas roupas, ainda bem que não levaram minhas roupas de dança, mas levaram todas as bijuterias, levaram meu dinheiro, levaram tudo. Quando chego no contrato para o restaurante, que era num hotel libanês, aí o dono olha pra mim e fala, você é a bailarina? Eu falo, sim, sou eu. Ele, mas você parece que tem 14 anos, eu tava esperando uma loira de 1,70 m. Que é isso aqui? O que me mandaram? Oi, imagina, Brasil. Gente, oi Brasil, né? Aí eu já tinha chorado um dia, uma noite, falei... Aí começou a chorar de novo. Por que não chorar mais uma noite? E aí, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu fui muito ajudada. Muito, muito. A vida me mandou anjos, assim, de todos os lugares quando você menos espera. Me apareceu uma senhora que falava um pouco de português. Eu falava um pouco de inglês, nada de árabe. E essa senhora falava português. Ela apareceu e ela falou com o dono. E ela falou,
Ela depois me explicou que ela falou, dá uma oportunidade pra menina, ela veio até aqui. Se eles mandarem é porque ela tem alguma coisa. Sim. Ela deve ter alguma coisa especial, essa menina. Ele falou assim, a gente arruma ela, faz um cabelão, põe uma maquiagem, ela vai Dá um aparecer, jeito nela! Dá um jeito! E foi isso que eles fizeram. No outro dia eu tava no cabeleireiro. Gente, eles fizeram em mim uma cabeleira. Eu parecia um leão. Eu dei essa foto e vou te mandar. É a coisa mais ridícula. Minha carinha assim, uma pessoa, né, 50 quilos. Magrinha, com cabelo gigante. Enfim, fizeram uma maquiagem em mim libanesa. Põe o salto. Eu não sabia andar de salto nem daqui, né? Tá, põe o salto. Botei o salto. E aí fui dançar. E aí, mais uma vez, Deus me presenteou que o dono gostou, as pessoas ficaram felizes. Ai, que fofinha, que gracinha. Porque eu parecia muito menina, né? Muito jovem nessa época. E aí foi assim que eu comecei. Lá. E tudo pra mim, olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Na minha vida, nada foi premeditado. Foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo e a mesma coisa pro Líbano, tá? Vou contar rapidamente só do Líbano porque isso é interessante também. Isso tá na minha biografia, todos os detalhes. Quando eu estava no restaurante libanês, uma pessoa me viu, que é a mesma coisa, que me viram no Brasil e me mandaram pra África. Aí uma pessoa me viu no restaurante libanês, menina, você tem que ir pro Líbano. Eu ir pro Líbano? Você tem que ir pro Líbano. Seu lugar não é aqui, é lá no Líbano. Eu, ok. Vai lá nesse endereço aqui, você vai conhecer um grande empresário do Líbano, eu vou falar com ele, você tem que ir. Gente, tudo que eu tinha de dinheiro que eu tinha feito nesses 6 meses, peguei a passagem e fui pro Líbano. Tinha uma outra pessoa me esperando, que era uma amiga. Vou te ajudar, vou te levar lá. Cheguei lá no escritório do empresário. A menina que veio, né, que é brasileira, que veio, ele olhou. Manda embora, não quero nem conhecer. Pode ir embora. Fácil de novo, né, Que gente? que Vocês estão vendo como é fácil, né? O que acontece? Por mais uma noite, gente, eu não sei. É só chorar. Bom, tudo bem. Aí cheguei lá, o cara não quis me conhecer, esse empresário famoso. Depois vocês vão saber o que aconteceu. Falei, bom, acabou, né? Já fiz, graças a Deus eu já dancei, tá bom, vou voltar pro Brasil. Acabou a carreira aqui, mas tá tudo bem. Fui pro hotel. Essa menina conhecia um brasileiro que dançava com uma árabe. Olha as histórias, parece conto, né? Mas é verdade mesmo. Ela conhecia um bailarino do balé estágio que estava no Líbano dançando com uma bailarina famosa. E falou, sabia que tem uma brasileira aqui? Ela vai embora amanhã. Não, ela vai embora daqui 2 dias. Ela veio aqui pra arrumar emprego, mas não gostaram dela. A menina já falou pra ele logo, né? Aí eu tô no hotel, alguém bate na porta, eu abri, aí o menino olhou pra mim e falou assim, sua mãe tá aí? Eu falei, minha mãe? Ele assim, mas não é aqui que tem uma bailarina? Eu falei, sou eu. Ele, vixe, sua mãe tá aí. Eu lembro como se fosse hoje, e ele sempre repete isso pra mim, né? Ele é meu amigo até hoje. Sua mãe tá aí? Ele brinca, né? E aí ele falou assim, não, você não vai embora assim não, você vai assistir o meu show hoje à noite. Eu falei, olha, não tenho grana, tá? Já vou te avisar que eu tô, né? Tô lisa. Falei, eu vim pra cá, o que eu fiz lá eu gastei pra vir pra cá e vou voltar pra lá e vou pro Brasil. Não, você vai, é minha convidada, eu vou falar com o chefe e você vai. Gente, eu entrei num lugar... para quem já foi para a França, já conhece o Lido ou o Moulin Rouge, é um teatro com restaurante embaixo, tem tipo 3 horas de show e esses meninos dançavam a parte ocidental. Então eles dançavam lambada, na época dançavam balé com essa bailarina famosa e depois ela fazia o show árabe. Fui lá assistir tudo isso, foi incrível, maravilhoso. Falei, nossa, isso aqui é um sonho. Um sonho, né? Imagina. Fiquei pensando na minha cabeça. Nem passou pela minha cabeça de um dia eu poder voltar nesse lugar. Ok, conheci o dono, conheci todo mundo, foi embora. Obrigada, trocamos telefone. Eu falei, olha, eu vou ficar nesse lugar aqui mais um tempo e eu vou embora pro Brasil. Depois de 3 dias eles me ligam.
Oi, é o Marcelo, tudo bem? Aqui do Líbano. Ah, tudo bem, Marcelo, você, tudo bem. Escuta, você não quer voltar pro Líbano fazer um teste? Eu falei, não. Não tenho dinheiro, não vou voltar. Me deixa, não. Não vou voltar. Não vou. Ele falou assim, não, meu chefe tá pagando tudo pra você vir. Porque eles vão fazer um teste. Ah, é um show aí, você vem aqui que é um negócio aí. Ele não me falou o que era. Eu falei, Marcelo, você tem certeza? Eu falei assim, eu não sou uma bailarina, né? Poxa, eu não sou uma bailarina desse pó. Não se preocupe, é um negócio simplesinho. Vem pra cá que é simples. Ah, então tá bom, então se vai pagar passagem, né? Eu vou, porque eu já tô aqui no metade mesmo, eu já vou. Fui até o Líbano. Aí cheguei, graças a Deus, mais uma vez, gente, graças a Deus, eu não sabia quem era a banca de júri, eu não conhecia ninguém. Ah, melhor assim, Melhor né? assim, eu não sabia nada, inocentemente entrei, fiz o teste, vi um senhor e falei, nossa, tem um senhor ali, né? Vi umas outras pessoas e tal. Dancei e fiquei entre as 12, depois fiquei entre as 6, depois as 3, depois eu e uma francesa, e aí optaram por mim, por eu parecer mais árabe. A francesa lá era muito mais loira, ela era lindíssima e dançava super bem, mas eles queriam uma menina mais morena e tal. E aí eu fui descobrir que esse povo que estava lá era simplesmente Caracalla. Eu falei assim, até hoje eu falo assim, graças a Deus que eu não sabia, porque se eu soubesse... Tinha desmaiado antes. Não, eu não tinha nem ido, imagina! Nem ido. Que isso, desmaiar depois. E aí foi assim, e aí o empreguinho que ele falou que era simples, era para substituir a bailarina que ele estava trabalhando. Ou seja, a solista principal. A solista principal. A primeira bailarina da companhia, meu povo! Mas aí é que começa realmente o entendimento do que é ser uma bailarina, né? Porque assim, para ser uma professora, coreógrafa, depois a gente vai falar disso. É muito lá pra frente e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você saber dançar, né? Não é saber ensinar. Sim. Ali começou a minha trajetória de estudos, né? Então, assim, ali eles me ofereceram um salário bem pequeno em troca de estudos, né? Então, eu fui estudar balé, eu fui estudar com os professores do Caracalla, e aí começou os meus estudos. Ali, eu falo que eu comecei a nascer. Essa bailarina começou a nascer, de Sim, fato, exatamente, né? eu comecei a entender o que é ser uma bailarina. Ai, a gente até suspira, porque, ai meu Deus do céu, é tão lindo, meu Deus. Bom, Cá, agora eu quero saber tua trajetória no Egito. No Egito! No Egitão! Egito! Bom, eu fiquei 5 anos consecutivos no Líbano, trabalhando e estudando. Tá. E aí o meu produtor, que é o produtor do Caracalla, é o produtor da Majda Rumi, do Marcelo Khalifa, ele é produtor de vários artistas, ele me sugeriu, ele falou, olha, tem uma oportunidade em um hotel importantíssimo e eles querem uma bailarina que faça de A a Z, folclore, que possa interpretar uma música. Seja versátil. Versátil, né? que faça um show, é um entretenimento, não é só pra fazer dança árabe, dança do ventre, né? Fazer um pupurri. Sim. E eles querem uma pessoa nova também. Aí eu falei, você acha que eu tenho capacidade? Ele falou, acho, só que você vai ter que começar a falar árabe, o idioma vai ser muito importante pra você. Porque nessa época, eles já me diziam assim, como você quer recitar, vamos supor, um Shakespeare, mas você não fala inglês. Então é a mesma coisa dentro do árabe, né?
Enquanto você não chega num patamar em que você estuda o idioma, dentro do mundo árabe você não tem o reconhecimento, né? E ele falou, você vai ter que, né? Ele falou assim, de qualquer forma tem um coreógrafo que está indo com você para te ajudar. Detalhe, gente, nenhuma bailarina, ok? No mundo árabe, ela não tem um diretor artístico, um coreógrafo, uma pessoa que vai ver o visual, uma pessoa que vê se está tudo bem. Então ela tem um olho que vai dizer, olha, ninguém faz nada sozinho. Eu sei que a mentalidade em muitos países é, eu fiz aula com a fulana, mas eu não posso falar. A coreografia da tal, não posso. Gente, pra gente é uma honra, um privilégio. Eu sempre, não é? Falo dos meus professores, eu falo dos meus coreógrafos com o maior orgulho, né? Mesmo eles sendo senhores hoje de idade, mas eu sempre lembro isso porque eu não seria nada sem eles. De jeito nenhum. E essa mentalidade às vezes tem que mudar um pouco para você realmente atingir o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é aquilo que você tá, né? Principalmente para ocidental. E aí eles me mandaram pro Egito. Quando eu cheguei, eu e meu irmão, vou lembrar uma frase que meu irmão falou. Quando ele chegou e a gente viu a orquestra, por quê? Dentro dos hotéis 5 estrelas, na minha época, principalmente no Samiramis, você tinha que ter uma orquestra de 50, mínimo de 50 músicos no palco, né? Porque eles competiam nos melhores shows, né? Então todos tinham uma orquestra gigante. Então eles falaram, olha, você vai ter que ter a sua orquestra, então já prepararam, chamaram um chefe de orquestra, que seria o maestro, ele preparou, e aí eu cheguei. O máximo que eu tinha dançado era tipo com 20 músicos aonde eu trabalhava. Na TV, eu fazia sempre show com orquestras, mas não era a minha orquestra. Sua própria? A minha própria, que eu deveria comandar. Então, assim, quando eu fui pro Egito, eu já tinha noções de musicalidade, eu já tinha um repertório inimaginável de cantores e um conhecimento profundo sobre a história da dança, da música, o que eu deveria fazer, vestimentas, maquiagem, tudo. Eles me prepararam de uma forma militar, né? Eu sempre falo isso. Ali foi uma escola militar mesmo, 8 horas por dia, todos os dias. E aí quando eu cheguei no Egito, eu falei, bom, se eles me mandaram pra cá, é porque eu devo estar preparada. Senti que eu estava preparada, eu não senti que eu estava preparada de jeito nenhum. E eu vou contar pra vocês a frase que meu irmão falou. Quando a gente chegou, entrou no saguão que a gente viu, né? Não sei se vocês já viram no Samiramis o palco, você já viu, né? Já. A banda lá, todo mundo esperando. Aí eu entrei assim, aí o Cris olhou pra mim e falou assim, Tri, ele me chama de Tri, né? Tri, tem certeza que você quer fazer isso? Ai, tá me dando dor de barriga. Tá me dando dor de barriga. Quando ele viu, eu falei, para, em vez de você me ajudar, você ainda fala isso. Incentivar, né? Pelo amor de Deus. Aí ele, ai, Jesus amado, eu nunca vi um negócio desse tão grande. Era muita responsabilidade. E aí, comecei no Egito. Eles não deixavam eu mencionar muito sobre o Brasil no começo, né? Não podia falar, eu sou brasileira, Depois de uma semana eles pediram para eu começar a falar no microfone em árabe, que aí depois eu tenho que contar que isso é uma história à parte. E eles falaram, você vai ter que falar. Ou você fala ou você vai embora. Falo, não tem problema, eu falo. O que é pra eu falar? Fala boa noite, sejam bembindos, como vocês estão. Cumprimentar, né, o público. Cumprimentar. E pergunta o que eles querem ouvir. Aí se eu não souber, te vira. Era assim, o problema é seu. Você não é profissional, o problema é seu. E aí, olha, a palhaçada começou, né? Depois disso eu conto. Mas foi assim que eu cheguei no Egito. Nossa, Ká, que coisa maravilhosa. E quantas pessoas maravilhosas você trabalhou, né? No Egito. Meu Deus. Sim. Só fala pra gente, quem é tua madrinha lá, assim? Só fala pra Bom, todo mundo saber. Os meus anjos da guarda, as minhas madrinhas, eu tenho várias, né? Não posso esquecer de ninguém, porque a Mani é uma delas. Eu tenho várias, não posso. Mas, em especial, o Sorrezaki e a Lucy. A Lucy é
gente, eu não tenho nem como palavras para dizer o tanto que ela me ajudou. Sorrezak, que vinha assistir meu show e me dava os conselhos, tá feio, não tá legal, faz isso. Por que você esqueceu de fazer isso? Então, assim, tudo isso eu levo como presentes divinos, presentes do universo, de Deus, que eu falo, gente, às vezes eu nem sei se eu merecia tudo isso, porque essas pessoas pra mim eram, tipo, intocáveis. São lendas, né? São lendas, e elas me aceitaram assim. Olha, eu fui abraçada por elas, mas também tem um detalhe. As árabes, se você tiver a humildade de aceitar que você está invadindo o país delas e você tem que aprender com elas e respeitar sempre, elas vão te acolher. Se você chega lá com uma atitude, eu sou a lenda, eu sou a melhor, eu tô aqui, eu já tô dançando, se você esquecer por um dia disso, elas te devoram. Posição de respeito, né, Cá? Nossa! Eu sempre falo isso para as minhas alunas, que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente se apropria de uma cultura que não é nossa. Não é nossa, e não vai ser. Então a gente precisa ter muita cautela, muito respeito, muito cuidado. Muito respeito, muita apreciação, Sim. Aceitar as críticas. Os meus músicos, essa orquestra que eu contei para vocês, eles ficaram 5 anos comigo consecutivos no Samiramis. Hoje, eles tocam com a Dina, né? Alguns já faleceram, mas metade dessa banda ainda continua lá e tocam com a Dina. E assim, o que esses músicos me ajudaram, vocês não têm ideia. De repertório, eles chegavam, madame, posso falar uma coisa? Eu, claro, óbvio que você pode falar. Olha, ficava legal você fazer a música tal, com essa entrada, a gente muda aqui, a gente põe isso aqui. Então eles eram... ninguém faz nada sozinho. Você entendeu? E por eles serem árabes e trabalharem com dança e com música, gente, Ramiz Henkesh, eu não sei se vocês já ouviram falar meu sobre Deus, Henkesh. a lenda. Ele tocou comigo 3 anos consecutivos. Ele foi o pai para mim. Ramiz Henkesh foi o pai. Eu tenho Negem, eu tenho vários outros, Safwat Surur, Maradona. Eu trabalhei com todos, mas Ramiz Henkesh foi o meu pai. Olha, não é assim, o solo tá faltando você ler essa parte, você errou aqui. Eu nunca me ofendi. Mas como, né? Como, né? Mas tem gente que se ofende, né? Tem gente que não gosta de aceitar. Eu não falo nada, jamais. Mas, assim, o árabe é assim. O árabe, ele fala. Eu acho que todos nós estamos aqui para aprender sempre, né? Eu sempre costumo dizer, eu falo, gente, uma vida inteira não é possível para a gente aprender tudo que a gente tem que aprender sobre a cultura árabe, sobre a dança árabe, é tanta coisa. Deus, tomara que eu volte bailarina noutra vida. Eu sempre falo isso. Porque daí você já tem uma memória lá, né? Não é, cara? Eu já coisinha lá. Aquilo mesmo. Aí você já ganhou 50%, você vai ter uma vaga lembrança. Não é? Ai, que maravilhoso, cara. Ai, que gostoso você dividir isso com a gente, sabe? Nossa, porque com amor, acho que as pessoas precisam saber da tua história, que é uma vida inteira de dedicação, né, cara? Se servir para incentivo, eu agradeço. Espero que todos tenham a fé e a força de continuar, mas estudando. Sim. Lá vou eu, né? Estudando, achatonando. Não é, precisa estudar, viu? Gente, não é fácil não. Bom, vamos lá. Agora, eu quero saber assim, ó, quais são as diferenças que você me pontua em dançar e estudar no mundo árabe para um aprendizado ocidentalizado?
Ótima pergunta. Bom, eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma delicadeza muito grande em falar, né? É uma delicadeza, é uma educação extrema em dizer: eu acho que o meu ponto de vista é esse, o meu ponto de vista é esse dentro da dança. Eu vou tirar um pouco dessa delicadeza e vou dizer pra vocês: a dança árabe é uma, e é árabe, e é de lá, e ponto, e acabou. Que fica a lição. Não existe assim, a minha metodologia, a metodologia da cá, a metodologia da... Não existe isso, gente. O ensinamento verdadeiro é um só, né? Então, assim, dentro do Ocidente, eu viajei em mais de 40 países dando workshops. Lá atrás, hoje eu sou uma diretora artística, né? Eu não sou uma professora, eu direciono estrelas, eu direciono grupos. É minha professora! Esse é o nosso orgulho. A diferença maior para mim é a musicalidade. Porque eu sempre falo, nós não nascemos com essa cultura. E mesmo algumas meninas que nasceram numa família árabe não tiveram o costume de ouvir a música da forma correta. Então, no mundo árabe, a primeira coisa, estudar é você estudar música. Estudar corporalmente é exercício físico. Sim. Então a gente fala assim, a gente vai praticar. Vamos praticar hoje? Praticar o quê? Vamos botar uma música e vamos dançar, vamos fazer os nossos aquecimentos, vamos fazer tudo. Estudar é você estudar música. Porque uma vez que você entende a música, você não tem a preocupação do que você vai fazer. Você simplesmente dança. As pessoas entendem ao contrário. Eu tenho que ter um rush, ou um shimmy, né? Como vocês dizem, um rush, sabe? Detonador. Eu tenho que ter um braço esplêndido, eu tenho que saber fazer todos os movimentos, mas aí não sabe colocar na música. Não encaixa. Você entendeu? Então a diferença do Ocidente e do Oriente são as formas de estudo. Lá a gente estuda a música primeiro, lá no final é que você vai realmente dançar, né? Isso não acontece só no Brasil, acho que é no mundo todo. As pessoas encaram um pouco a dança como mais movimento físico do que o ensinamento mental, né? A música não tá aqui, você já não tem um domínio do idioma, você já não entende a música, você já não tá ouvindo os S's. Aí você dança, ela dança super bem, só que ela não tá conectada com a música. Ai, cara, eu acho que talvez seja por isso, assim, isso é uma impressão que eu tenho, né? Da dança, atualmente, né? Eu tenho uma impressão de superficialidade. Você acha que isso tá ligado? Tá ligado a isso? A se conectar realmente com a música, saber ouvir a música, se entregar, né? E não somente executar movimentos técnicos, mas de forma linear, né? Sem ouvir exatamente a música, como a música deve ser ouvida. Eu acho que muitas pessoas elas não têm essa informação, porque eu vejo isso pelos meus cursos, quando eu dou palestra, eu dou muito palestra assim. No mundo árabe não tem muito essa coisa de iniciante, intermediário, avançado. É uma coisa só. Ou você sabe dançar, nascer outra coisa, ou você não sabe, tchau, vai fazer outra coisa. É ponto. Lá não tem muita coisa, não podemos falar isso. Não, eles falam, né? Porque lá a gente trabalha profissionalmente. É uma profissão como outra qualquer. Sim. É uma profissão como de advogada, é uma profissão, né?
eles reconhecem como uma profissão. E muito difícil, porque você tem que ter um talento. Além do estudo, você tem que ter um talentinho ali, Sim, né? sim. Senão não rola. E essa superficialidade que você falou, talvez seja por falta de conhecimento. O que eu devo fazer? Como nós temos no mundo inteiro 456 milhões de professores, né? 467 milhões de coreógrafos e agora também diretores artísticos e nós temos, né? É uma leva assim que a pessoa não sabe nem para onde vai, né? É o que eu sempre falo, se perdeu o direcionamento. Na minha época, pelo menos, a gente não tinha nada, mas o que a gente tinha era um vídeo cassete que a gente olhava uma árabe e tentava imitar aquilo. A gente estava tentando imitar a origem, né? Então eu acho que esse é o nosso papel, é chegar o mais próximo da originalidade. O que meu professor dizia, eu quero que você confunda o árabe. Ele vai achar que você é mais árabe que ele, com a sua dança. Interpreta como se você fosse árabe. Não pensa ali que você é estrangeira, senão você vai cair fora. Então eu tinha que ter essa mente. Então hoje em dia as pessoas ou não querem estudar, não querem estudar, ou não sabem que existe uma maneira correta. Sim, e estudam e acabam estudando outras coisas. Aí nem você falou, as pessoas não têm a informação, elas acham que tem também, né? Porque assim, enquanto a nossa dança, Karina, não for uma dança acadêmica reconhecida no mundo árabe, eu não estou falando reconhecimento em países estrangeiros, enquanto nós não tivermos o reconhecimento acadêmico da nossa dança, para botar os pingos nos is, isso vai continuar e vai perpetuar. E muitas vezes até, se não aparecerem outras árabes que se tornem fortes e líderes dentro da dança, o que vai acontecer? Vai virar uma dança estrangeira, vai virar uma dança russa, uma dança ucraniana, uma dança brasileira, uma dança chinesa ou coreana. Ela vai perder a identidade dela. Então, enquanto não tivermos um reconhecimento acadêmico no mundo árabe para poder abrir lugares em outros países que que tenham esse reconhecimento. Sim. Né? É isso pra gente realmente. Mas vamos falar, a gente vai falar disso mais pra frente, viu, meu povo? Isso daqui é polêmica, essa entrevista aqui, a gente gosta de polêmica, Brasil. É isso aí que eu gosto. Bom, cá, agora, a gente vai entrar exatamente, na verdade, mais profundamente nessa parte do estudo acadêmico, né? Você foi uma pessoa que esteve dentro de uma companhia importantíssima, né? Que é a Companhia do Caracal. Gente, para quem não conhece, por favor, se informe, tá? Eu acho que a gente aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma influência que pende um pouco mais pro Egito. Então a gente costuma saber quem era Oreda, né? Sim. Quem foi Marco Dreda, que Deus o tenha, inclusive, Sim. Que trouxe, né? Trouxe a dança oriental árabe de uma forma cênica. Sim. Mas no Líbano nós temos o Caracalla, gente, que é uma das coisas mais incríveis e sensacionais que eu já vi na minha vida. As minhas alunas conhecem, mas pouca gente conhece. Então, por favor, a gente vai atrás de conhecer. E agora a Ká vai falar um pouco mais de como foi, né, a carreira dela dentro do Caracalla. E como esse aprendizado acadêmico é importante quando você citou, por exemplo, que você teve um estudo militar, né, que tinha que ter disciplina. Então, eu quero que você fale um pouquinho. Conto sim. Só um adendo. Reda, hoje, por exemplo, o primeiro bailarino do Reda, ele começou dançando comigo no Egito. Nós temos a mesma idade, ele começou no meu grupo, que eu tinha um grupo folclórico. Eles estudam o Caracalla, só para vocês terem uma ideia. Porque são coisas distintas, né? São diferentes. Sim, totalmente. A gente poderia fazer essa entrevista gigantesca, porque se a gente for falar de região e de país, a diferença é gigantesca. Mas eu vou contar um pouco da minha trajetória dentro do estudo. Então, assim, quando eu cheguei
que eu já contei para vocês, eu cheguei no Líbano e eles decidiram me dar essa oportunidade. Eu comecei a estudar, eles me levaram para um lugar que era onde os professores do Caracal, porque assim, o Caracal, o Abdelhalim Caracal, ele é a cabeça, né? Ele é o diretor artístico, ele é o que comanda tudo. Mas embaixo deles tem a pirâmide de professores. E dentro do Caracal, como que funciona? A primeira coisa que eles fizeram comigo, vai fazer balé, tá? Primeira coisa. Então eu tinha aulas de balé todos os dias. Quando a gente fala em balé, eu sei que já saiu até uma polêmica aqui no Brasil, conversando com outras professoras, porque o pessoal acha que quando a gente fala em balé, é você colocar passos do balé dentro da dança árabe. Não é isso. Eles ensinam o balé como base. O balé é a base de todas as danças, para você saber girar, para você ter postura, para você ter posicionamento de braço, para você saber olhar. O olhar é muito importante, para você saber se expressar. Você precisa da formação do balé. Então, primeira coisa, balé. Depois, durante o dia, eu ouvia músicas. Naquela época, era tipo um Walkman, sabe? O pessoal fala assim, nossa, ela tem 100 anos de idade. Né? Eu também ouvia. Somos duas. Colocava, né, aquela fitinha, ou era o CD, e aí a gente ficava ouvindo a música. Aí um dia, né, eu já tava, né, você escuta, quando é que eu vou começar a dançar? Querendo fazer alguma coisa, eu tô aqui ouvindo essas músicas chatas pra caramba. Aí eles assim, você já tá dançando? Eu falei, gente, o pessoal aqui não bate bem, né? Porque eu tô dançando, eu tô sentada ouvindo a música. E aí eu fui entender quem não batia bem era eu, né? Mais pra frente, porque a dança começa aqui, né? Uma vez que você entende isso, que a dança começa aqui. E aí, por que eu disse que era militar? Porque lá você tem um professor pro teu braço, que eles chamam de parte 2, você tem um professor para sua expressão facial, para você saber sorrir, para você saber o que você tem que pensar na hora que você estiver dançando, o que você tem que pensar não, o que você tem que interpretar na hora que você estiver dançando, e aí um outro professor para braço, outro professor para quadril, e aí no final apontava a cara cá, tá horrível, aí ia embora, faz tudo de novo, e aí... Então, o Cássio estava falando que lá você tinha, então, um professor responsável por cada partezinha do seu corpo, né? Então, o que você fazia na expressão, nos braços, no quadril, certo? Você era direcionada em tudo. Gente. Por partes. Vocês reclamam de ter uma professora, né? Foi assim uma experiência incrível, porque, na verdade, uma das coisas que eles diziam que era muito boa é que eu não tinha vício nenhum. Como eu nunca tinha tido um professor acadêmico, né? Uhum. Tudo que eu sabia era com tia Cecília e o Lutfi, através da fita de vídeo, e ela falava, faz assim com a mão, eu fazia assim com a mão. Era isso que a gente sabia. Então, quando eu cheguei lá, eu tava limpa. Sim. Então, não tinha vícios e eles, né, moldaram como eles queriam. E aí, eu tinha um professor para cada parte, porque lá nós dividimos em parte 1, 2 e 3. Eu estudava música e fora isso, porque lá, como deveria ser em todos os lugares, né? Você tem os professores, aí você tem os coreógrafos, certo. Que é diferente de professor. Sim, é outro trabalho. E aí você tem o diretor artístico, o produtor que vem para ver o todo, né? Então lá é muito dividido, inclusive, eu tava me lembrando assim, que lá
para você poder dar aula ou para você fazer qualquer trabalho que seja dentro de qualquer companhia ou a mesma escola ou na faculdade, você tem que ter o que a gente chama de Nokabal Faneia, que seria um DRT. Como ter o DRT árabe? Primeira coisa, você tem que falar fluentemente o árabe, não só o árabe, mas de preferência os dialetos, você tem que entender de música, você tem que entender porque eles fazem uma prova com você, né? E isso varia de pessoa para pessoa, mas geralmente você tem que ter no mínimo 7 a 10 anos de estudo de mundo árabe para você ter um DRT. E só assim você pode dar uma aula, né? O que depois eu quero contar como é que foram as minhas aulas, as primeiras aulas, que isso é bem importante. Então, assim, o estudo lá, é o que eu falo, é uma dedicação total. Você passa a não ter família, você não tem horários, você tem que estar lá no seu horário e, detalhe, descansada. Porque se você chegar lá com a cara, né? Aí ele fala, você tá cansada? Pode ir pra casa, vai dormir. Vai dormir. Você tem que pesar. Eu dançava muito andaluz. Você sabe, andaluz tem muitas pegadas similares como as do balé. Sim, sim. Esporteiros, então né? você não pode estar pesada, né? Você tem que estar bem leve para fazer esses portês. Então, você era pesada também. Eles controlavam sua alimentação, os seus horários, o tanto que você dormia. A gente, se ia algum show, alguma baladinha, alguma coisa, tinha que ir escondido. A gente fazia de vez em quando. Mas no outro dia, eu tava lá, né? Morrendo, né? Não, é quase que impossível. Então é uma dedicação 100% àquilo, né? Porque aí você tem os folclores, você tem que interpretar, você tem que saber o que você está fazendo. É uma série de coisas, é uma junção, é o que eu falo. Às vezes a pessoa imagina que é uma coisa só. Eu vou fazer aula, eu vou virar uma grande estrela ou vou dançar. Se você for a fundo, você tem várias etapas para você ir. Eu acho que é a grande realidade de trabalhar com dança, né, cara? Sim. Trabalhar com dança é aquilo que a gente estava falando, é um trabalho como qualquer outro. Uhum. É necessário uma formação, uma Sim. instrução correta, anos de estudo, né? Anos de aprendizado, porque a gente nunca para de aprender, né? Isso é uma coisa que não eu faço aula até hoje, eu estudo sempre e as pessoas falam, mas nossa, já tá velha, você ainda faz aula? Eu falo assim, não, faço. Eu preciso sempre estar me atualizando. E a música, eu não sou musicista, mas quanto mais eu estudo essa música, mais eu preciso estudar para entender. É uma coisa que não tem fim. Não tem. E não é maravilhoso, gente? É maravilhoso porque a gente nunca vai parar, né? É uma busca incessante. Então é maravilhoso, porque você sempre se alimenta de coisas novas e sempre se apaixona novamente, né? Todo mundo fala, eu me decepciono com a dança, mas os desafios que a gente tem, meu Deus, desafios assim. Ontem eu tava dando uma palestra e eu comentei isso com as meninas. Eu falei, gente, eu tive um desafio de um maestro amigo meu, ele mandou uma música pra mim e falou assim, Cá, essa música aqui, eu desafio você a fazer essa música. Falei, ai Jesus, lá vem, né? Gente, eu estudei 6 meses sem parar essa música, construí ela, né, mentalmente, né, porque eu nunca coreografo, aprendi a nunca coreografar, não sei danças folclóricas, mas eu demorei 6 meses. Depois de 30 anos de estudo, se demorar 6 meses para estudar uma música, hoje em dia as meninas estudam 2 dias e vai dançar. Não tem como. Não, e ainda, não é o pior. O pior é dizer assim, gente, eu escolhi esta música hoje para dançar hoje mesmo. Não. E a pessoa ainda se vangloria disso, acha legal fazer isso. Nossa, cara, eu fico assim, é mesmo? Que porcaria, né? É isso que você fala pra pessoa, porque é o mínimo que o seu público merece, não é? Nossa. É que você estude uma música antes de dançá-la. Sim, é um respeito com você, com as pessoas que estão ali pra te ver, mas principalmente
você saber que tá fazendo a coisa certa, né? Exato, tá dando o seu melhor. Lógico, Né? com certeza. Meu Brasil! Bom! Gente, agora eu quero que você defina pra mim o que é ser professor. Professor. Porque você também é uma professora, sempre falo que é uma professora maravilhosa, uma professora generosa, que não tem receio de passar aquilo que sabe, passar a experiência que tem, né, cara? Todo o conhecimento que tem. Então eu quero que você fale pra mim o que é ser professor pra você. Como estou falando direto nessa entrevista, não quero nem ser chata, mas assim, eu tive só anjos, pessoas incríveis que me ajudaram nessa jornada. Então o mínimo que eu posso fazer é retribuir, é passar tudo que me passaram para as pessoas. Às vezes é um entendimento até bem difícil, porque aí vem assim, nossa, mas eu tive aula com a fulana e ela falou que isso não é isso, e você falou que, sabe, tem essas, como é que a gente fala? Divergências. É meio contraditório, sei lá, é uma coisa assim. Mas o meu amor por ensinar e por ver as meninas terem uma experiência incrível é muito maior que tudo. Então, ensinar pra mim é você construir bailarinas muito melhores do que você acha que você foi um dia. Então, assim, eu nunca desejo que a bailarina que tá dançando, ela vai dançar igual a mim, ou ela vai ficar... Não, eu quero sempre que seja muito mais do que eu, para eu ter esse orgulho, que eu consegui fazer parte, mesmo que seja um pouquinho da ali daquela... Né? É uma coisa incrível, eu demorei muito para dar aula. Eu digo para vocês mais uma vez, saber dançar não significa que você sabe ensinar, né? A gente vê muitas professoras batendo em teclas de 100% e ali não tem nada de 100%, não tem nem 1% de verdade. Saber dançar é natural, agora saber passar o que você está fazendo exige uma técnica. Eu não sabia fazer isso. Então, quando eu comecei a dar aula, meus workshops, eu estava bem famosa no Egito, eu dava muitos workshops e as meninas falavam assim, mas como é que você fez esse passo? E eu, sei lá. Eu fiz, eu não sei, eu só fiz, mas como que você fez? E aí eu comecei a entender, através dos meus professores, que assim, você ainda não está preparada para dar aula. Você dança aqui há 15 anos no mínimo, mas você ainda não está preparada para dar aula. Você tem que entender a fisiologia de cada passo, do que você está fazendo, da musicalidade e saber que cada pessoa é um estilo. A dança árabe não dá para ser uma aeróbica generalizada, né? Então o professor ele tem que ter uma série de coisas. Professor é você amar muito o que você faz. Muita gente dá aula que eu conheço que é assim, eu detesto dar aula. Mas por que você está dando aula? Porque eu preciso. Então não vai funcionar. É mais fácil você fazer uma outra coisa, se você não tiver amor àquilo que você vai fazer. Porque os seus alunos não precisam nada mais, nada menos do que verdade, amor, consciência. Ali você vai ter de tudo, você sabe. Você vai ter alunas que têm ali um super potencial, outras que nem tanto, outras que não têm potencial nenhum. Mas você tem que ter essa bondade, essa beleza, acho que até espiritual, de poder trabalhar com todo mundo. Eu acho que nós somos educadores, né? E nós temos obrigações. Todo educador ele tem obrigações em relação ao aluno. Muito. Que começa desde a parte psicológica. Sim. Né? Que a gente sabe, às vezes, a diferença que faz na vida de uma pessoa, ela ter aquela experiência, até ela conseguir, através, né, do direcionamento do professor, conseguir uma evolução notável, né? Uma evolução que ela consiga perceber realmente que ela melhorou e se tornou uma bailarina melhor, enfim. Sim, e os professores, eles têm que não só ter esse amor, mas ter esse conhecimento. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês,
inclusive no mundo árabe. Nem todo árabe é professor. Né? Isso é tão importante falar, porque, gente, é assim, olha, eu conheci várias pessoas, não desmerecendo nenhuma, jamais. Todo mundo que me conhece sabe como eu sou, eu não desmereço nada. Mas eu fico realmente triste ao ver que às vezes vem um egípcio, por exemplo, eu conheci um que ele trabalhava de Uber, de táxi, e ele chegou em um país, eu não vou falar qual, e começou a dar aula de dança árabe, por ele ser egípcio. Então a gente estava falando, existe um grupo de pessoas árabes tentando deixar a nossa dança acadêmica no mundo árabe, e eu com muita honra eu faço parte desse grupo, e nós estávamos falando justamente disso. Nem todo árabe é professor de dança árabe, como no Brasil. Eu sou brasileira, eu não sei dançar samba. E se você me perguntar, me conta a história toda do frevo, porque você é brasileira. Não sabe, gente. Eu não sei, não tenho essa capacidade. Então, assim, as pessoas confundem muito. O cara é árabe, ele sabe, né? Ele sabe tudo. Não é assim, gente. Nós temos professores árabes mundiais, né? Que muito em breve vão ser caçados, porque eles nunca estudaram, eles não têm licença para fazer isso. Dentro do mundo árabe você precisa ter uma licença, principalmente no Líbano. E nós descobrimos duas, três pessoas bem famosas que estão lecionando tranquilamente, né? Então a gente está tentando deixar nossa dança acadêmica para dar um pouco mais de segurança para os alunos, com quem eles vão estudar, né? Sim. Porque você já ouviu falar isso? Ele é árabe, eu vou estudar com ele. Sim. E as pessoas não fazem essa analogia simples com a nossa cultura. O que sabemos nós, Ká, de folclore do Rio Grande do Sul, Nada. por exemplo? Eu A não gente sei. não sabe, gente. Eu não sei. Né? O que sabemos nós do folclore do Nordeste? A gente sabe por cima que existe, mas a gente não sabe exatamente. Uma coisa que eu quero te perguntar agora é a respeito das suas principais inspirações. Porque a gente, como bailarina, né, a gente sempre tem quem nos inspira, né? A professora, aquela bailarina que você admira. Então, quem foram as suas principais inspirações? Bom, vou contar lá atrás, né? Eu tenho várias inspirações, várias pessoas que me inspiraram e me incentivaram a ficar no mundo da dança, né? Mas a primeira que tá no meu coração, tomara que Lucy e Soazaki não me escutem, mas foi Nadia Jamal. Nadia Jamal, ela, no meu ponto de vista e de muitos diretores artísticos, ela foi uma das bailarinas mais completas do mundo árabe, por ela ter noções de balé, ela ter noções de dança flamenca, ela ter várias aptidões, ela interpretava muito bem, né? Então ela foi uma inspiração gigante para mim. Lucy, da forma que ela rege, eu não sei se todos sabem, mas a Lucy foi uma das únicas bailarinas no mundo a sair no History Channel. Fizeram uma entrevista com ela incrível, contando a vida dela. Ela é atriz, ela é bailarina, ela canta e ela é maestro. Ela entende tudo de música, então assim, ela me ensinou, me inspirou muito a esses estudos. Soazaki, com certeza, com a classe dela, a leveza, ela me ensinou a ter um pouco mais de segurança dentro de mim, porque a primeira vez que ela veio assistir meu show eu quase tive um colapso. Eu imagino. Quando meu chefe falou assim, tem uma bailarina que veio te assistir, eu falei, então me fala qual, que eu vou agradecer. Ele é a Soazaki.
Aí eu tive aquele minuto, falei pra ele, não vou dançar. Ele falou assim, como assim não vai dançar? Eu falei assim, não, tem jeito, eu vou dançar. Ele, você vai dançar. E ela me explicou uma coisa, quando eu falei isso pra ela, eu falei, eu quase desmaiei, quando eu fiquei sabendo que você tava aqui. E ela falou, por quê? Ela falou assim, eu estou aqui te prestigiando, então o lugar da estrela é seu, assuma o seu papel. Eu, né? Então, essas foram as minhas inspirações como estudo, são até hoje, os meus professores, Sami Huripo, Asa, Hassan Saab, eu tenho, nossa, milhões de pessoas que me inspiraram muito. E aí eu tenho aquelas pessoas que não me deixam desistir da dança, né? Que eu continuo ensinando, eu continuo no meu canto, porque honestamente não gosto muito das mídias, eu sei que é importante, mas eu prefiro dançar e prefiro ensinar, ficar na minha. Mas Karina é uma inspiração pra mim. Ai, gente, vou me esconder, juro por Deus, vou ficar vou ficar assim aqui, ó. Ai, cara. Não, mas eu não tô falando isso como porque ela tá na entrevista. Todas as pessoas que me conhecem, que estão assistindo, sabem como eu sou até direta demais, não vou dizer que eu sou grosseira, mas assim eu falo. A Karina, ela é a bailarina mais completa da atualidade, porque ela sabe não só dançar, mas ela sabe ensinar, ela tem a humildade, ela consegue atingir o que a gente chama de Ocidente e Oriente. Porque muitas vezes você ter uma posição dentro do Ocidente não significa que, né, a dança não é daqui, a dança é de lá. Então, assim, um aplauso de lá, para ela vale muito mais do que 1000 daqui, no meu ponto de vista, né? Então a Karina é uma inspiração para não deixar isso morrer. A gente olha para ela e ainda vê, nossa, tem esperança, né? Com tanta falta de estudo e tanta falta de profissionalidade. Então é isso. Agora, não acabou a entrevista, a gente viu, encerrou tudo, agora a gente pode encerrar, tá? Fechou a vela. Meu Deus, o que eu faço? Mas ela sabe que é verdade, todo mundo sabe disso, porque todo mundo pergunta, Cá, quem que você acha? Gente, a Janina nem me pergunta mais o que eu falo, Karina. Meu Deus. Aí o pessoal já sabe, né? Vou estudar com a Karina, Cá? Vai estudar com a Karina, toma vergonha. Você sabe disso. Mas é verdade, é verdade. Tem que falar, se não fosse eu não ia falar. Você sabe disso. Eu sei. Linda, obrigada. Imagina. Nossa. Pronto, ó, acabou a entrevista, vambora. Viu, Shake? Vem terminar a entrevista com a Camélia. Vem, filho! Que bobo. Ai, cara. Mas é verdade, é verdade. E eu espero que as pessoas tenham essa visão, né? Se é que eu posso dizer que eu posso hoje, né? Depois de tudo isso, de tudo que eu vivi, dizer quem é e quem não é. Então, se vocês confiarem um pouquinho, aqui está quem é. Ai, meu Deus, que vergonha. Não é pra ficar com vergonha, é pra ficar, né? Pra inspirar mais, pra você estudar mais. Imagina, diante de uma estrela dessa, Jesus amado. Imagina. Quem sou eu na fila do pão da padaria? Não é Diante nada. de Camélia, minha filha. Só nada, que isso? Nada. Ai, meu Deus. Cá, agora vamos falar de coisa engraçada. Ih, não, aí... Porque, né, todo mundo paga mico nessa vida. Né, gente? Ninguém tá livre de pagar mico. E agora quem vai falar do mico é a Cá. Cá, qual foi, assim, a maior vergonha que você passou durante a sua vida artística, assim? Com a sua vivência de palco, tudo que você vivenciou. no palco? Qual foi, assim, que você falou, meu Deus, eu quero sumir do mundo nesse momento? Bom, eu tenho várias. Não, imagina, eu acho que eu infinitos micos, né? Eu sou a rainha do mico. Que é aquela pessoa assim, que às vezes eu não percebo, nem que eu tô fazendo mico e alguém tem que me dar um toque, tipo, não falo. E eu falo, eu tenho vários, mas assim, eu acho que alguns são bem engraçados. Quando eu comecei os meus shows no Egito, que eu tinha que falar em árabe. Então falar,
boa noite, como vocês estão? Tudo bem, né? Beleza, eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje, né? Aí vinha o meu chefe e falava, aniversário do fulano. Eu falava, tá bom. Gente, eu não sei falar esse nome, não. E assim, eu acho que isso me aproximou muito com o público. Essa verdade, né, que eu tenho, que eu falava mesmo. Às vezes era uma coisa assim, o cara chamava Abdelrahman, sabe, era uma coisa. Aí assim, fala o nome do cara que tá fazendo aniversário. Eu assim, gente, eu não consigo falar o nome dessa pessoa, pera um pouquinho. Vamos chamar a pessoa e começar a falar. Não, eu pegava o pior, eu pegava o papel e ia lá na mesa. Não precisa falar o nome dessa pessoa pra mim, a pessoa fala. E aquilo era uma coisa assim, fora dos padrões de etiqueta de show e de uma artista, né? Arrebentar um sutiã no palco, quebrar meu salto, eu caí milhões de vezes, falar o nome errado, pediram uma música, nunca ouvi aquela música na minha vida. Não tinha dúvida, microfone, gente, não faço ideia que música seja essa, vou tentar dançar, fecha os olhos aí, que eu vou tentar fazer. Muito obrigada! Obrigada! Então, acho que eu tive várias, assim, mas eu sempre levei de letra, caí muitas vezes, mas tem um mico que você sabe qual é. Eu acho que você sabe, que foi o pior de todos. Eu fui dançar, eu estava fazendo um espetáculo, inclusive, bem importante em Abu Dhabi. Os músicos estavam atrás, eu olhei no espelho, tá ótimo, vamos lá. Hassani. Tá tudo bem. Entrei, fui fazer o show. Meu irmão, como vocês sabem, eu comentei que meu irmão fazia as produções, ele me acompanhava. O meu irmão do outro lado, assim. E eu olhava pra ele. Ainda jogava beijo. Falei, gente, ele tá coisa louca, me vê toda noite, tá emocionado. Que é isso, Cris? E ele. Continuei dançando, olhava pra trás pros músicos, os músicos assim. E eu dançando loucamente, graças a Deus que eu fazia a minha iftitah, né, que é a abertura do show, fazia a iftitah e saía pra trocar de roupa, porque lá a gente troca de roupa muitas vezes. E aí eu descobri que a parte de trás da minha saia, ela ficou enfiada na minha carçola. Agora, o pior eu falo assim, meu irmão falava assim, você não sentiu um vento, uma coisa estranha. Eu falei assim, gente, não senti nada. A adrenalina da dança, eu não sei se você sente, né? Então assim, eu tive momentos hilários. Depois, pra piorar, eu voltei pra dançar, peguei o microfone e falei, quem viu alguma coisa estranha no primeiro show? E o pessoal... Mas tem que assumir, né? Mas eu voltei pra saber, né? Vocês viram muito? E o pessoal, um pouquinho. Você, então tá, tudo bem. Ainda bem que não foi tudo, né? Foi só um pedacinho. Não, e eu era tão assim, que aí tem aquela música da Mukassum que fala ele chuftu. O que eu vi, né? Ele chuftu, da Mukassum. E eu comecei, ele chuftu. E o povo morrendo de rir, né? Porque... gente, foi só como se estivesse na praia. Ué, é normal, gente. Tudo bem, isso acontece nas melhores famílias, né? Tudo bem. Normal. Tem vários. De mico não dá. Um programa desse não dá. Arrasou? Vamos lá. Você como espectadora, tá? O que você espera ver de uma bailarina em cena? E o que te emociona? Porque assim, eu vou falar por mim. São anos de trabalhando com isso e principalmente fazendo banca de júri de festival, você acaba ficando cético de tanto avaliar a dança, né?
e aí de repente você se depara com alguma coisa que te tira dali, te tira daquele lugar. Você se emociona de uma tal forma, mas isso é muito difícil de acontecer, né? Então quero que você me fale isso. O que você espera ver de uma artista em cena e o que te emociona? Bom, eu vou falar para vocês o que o meu professor, o meu mestre, um dos meus mestres, ele dizia para mim. Ele falava assim: quando eu vou te assistir ou quando eu te assisto, eu quero ver diferentes Camilhas dentro de você. Eu não quero me deparar sempre com a mesma coisa, já sei o que você vai fazer. Aí aquela bailarina estereotipada, como é que fala? Que tem Tem um estereótipo pronto. Pronto, aquela bailarina que você já sabe o que ela vai fazer. Isso, você já sabe tudo. Então, assim, hoje em dia, algumas pessoas têm essa marca registrada, mas de uma forma negativa, porque sempre você já sabe o que ela vai fazer. Né? É previsível. Previsível, né? Principalmente para um diretor artístico. Quando a gente olha, a gente não olha diferente do que todo mundo pensa, a gente não está olhando o quadril ou o braço, a gente está olhando a postura, a gente está olhando o rosto, a gente está olhando como ela se comunica com o público, se ela está à vontade, se ela está pensando, se ela é tímida, se ela não é. A gente tem uma visão, eu digo raio-x, é além daquilo, né? Sim. Então eu acho que a primeira coisa é isso, é descobrir bailarinas que são, que conseguem mudar. Quando ela vai fazer um saíde, ela vira um saíde. Quando ela vai fazer um rallige, ela vira uma pessoa do golfo. Quando ela vai fazer uma dança, uma FTT ou um mise-en-scène, ela é dentro do mise-en-scène. Então ela tem várias, né? Várias interpretações dentro de uma. Isso é a primeira coisa que me chama atenção. A segunda coisa é aquela bailarina que se entrega, né? Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é a gente se entregar, porque a gente tem muita preocupação com o que o outro vai pensar da gente. Na verdade, não é nem nós mesmos, né? A gente dança e pensa, putz, o que será que ele tá pensando? Será que eu tô bem? Será que eu fiz? Ai, tô repetindo, tô fazendo, né? Então a cabeça... Então a bailarina não dá chance para emoção. Né? Então essa emoção, ela me conseguir me emocionar é muito difícil. Porque não tem essa entrega, né? Então, eu acho que são esses dois pontos fundamentais para mim, que me emocionam. E, gente, toda essa agilidade corporal de cambrês astronômicos, de colocar o dedão do pé na cabeça, tudo isso não me emociona e não emociona nenhum professor digno árabe. Porque o contorcionismo ou toda essa agilidade corporal, pra gente é agilidade corporal. Ela não faz parte da dança. Então tudo isso que está acontecendo hoje em dia, de cabeças girando, inclusive 2 bailarinas já faleceram girando essa cabeça loucamente, porque não é normal. Cambrês que você sabe, que são cambrês, e depois eu já caio no chão e subo numa serpente que eu não sei de onde vem. Pra gente é uma agilidade física, né? Então, assim, a emoção fica sempre de lado. Então, eu espero ver pessoas que me emocionam mais como você e como novos talentos que ainda não têm um nome e muitas vezes nem querem ter, porque dançam só por dançar com alma, mas eu tenho várias. Eu acho que, cara, né, se você me permite falar, dar uma opinião, eu acho que uma bailarina tem que fazer a gente sonhar. Sonhar. Você não tem que. Você não pode assistir uma demonstração de agilidade corporal. Você estava falando, e muitas vezes você fica até incomodado com aquilo, você fala, nossa senhora, pelo amor de Deus, a menina tá aqui, pelo amor de Deus. Aquilo, né, aquilo pode impressionar, mas você não tá confortável com aquilo, né? Eu costumo dizer que quando eu vejo uma pessoa dançar, eu quero que ela me transporte para outro lugar, que ela me faça sonhar. Exatamente, sonhar. Você sair daquele plano que você está aí para outro, né? Exatamente. Como você falou, as pessoas estão tão ligadas no físico, né?
que é importante, é o exercício físico, a gente precisa treinar. Eu treino todos os dias, pessoal, porque eu preciso dessa minha agilidade mental, né? Eu tô acostumada com isso. Mas o sentimento, a pessoa se entregar mesmo sem pensar, não existe. Hoje em dia tá muito difícil das pessoas fazerem essa ligação. É muita cobrança de si e expectativa no outro, né? A opinião do outro é dele. Não faz parte da sua vida. Nem todo mundo precisa gostar da gente, né? Como a gente fala, it's okay. Se você não gostar de mim, não tem problema. Eu não vou mudar, né? Então hoje as pessoas se preocupam muito com isso. E aí não deixa fluir, né? Fluir. Dorme com essa, Brasil! Bom, cá, já estamos chegando no final. Ai, gente, já tá acabando. A gente vai ter que fazer parte 2 dessa entrevista. Cá, pra você, o que é ser uma bailarina de sucesso? Porque eu acho que as pessoas confundem muito o que quer dizer sucesso na realidade. Né? Acho que as pessoas confundem muito com glamour, com audiência, com ser, com estar na moda, com estar na crista da onda. Acho que as pessoas confundem muito sucesso com essas definições aí que eu falei. O que é pra você ser uma bailarina de sucesso? Bom, como você falou, hoje em dia, eu acho que muitas pessoas, muitas bailarinas, inclusive professores e todos, eles têm uma mídia muito, muito boa, né? Eles estão bombando na mídia, eles têm 10 milhões de seguidores, então todo mundo, uau, né? Pra mim, as grandes companhias, assim, se você for ver, por exemplo, as maiores companhias, né? Você não vai ver, por exemplo, um Bolshoi colocando o vídeo dele dançando, dos professores. É diferente, eles não estão... A preocupação deles é outra. Então, eles já têm um sucesso por serem uma companhia focada, acadêmica e que faz a coisa certa. Não precisa ficar afirmando. Não precisa ficar expondo e dançando e fazendo. Então, hoje em dia, eu entendo, tá? Até meu Instagram é novo. Eu fiz porque me forçaram a fazer. Você tem que ter um Instagram, você tem que ter uma conta para as pessoas te conhecerem. Gente, não é que eu tenho... me desculpem se eu falar alguma coisa grosseira, mas assim, não é que eu não queira, mas para mim, tanto faz. Eu tenho 5 mil seguidores, eu conheço 20 pessoas dali, né? Então, para mim, uma bailarina de sucesso, primeiro, é ela seguir realmente os sonhos dela, porque é uma bailarina, eu não posso absolutamente ser uma bailarina de sucesso e, vamos supor, eu trabalhar como engenheira, ou trabalhar como, né? Eu tenho outras funções, então eu acho que a bailarina de sucesso, ela tem que ter um foco e seguir aquilo. Ter a escola dela, ter a academia dela, ter o teatro dela, a companhia dela, fazer aquele... trabalhar com aquilo. Você não pode ter sucesso numa coisa que você fica jogando para todo lado, né? Esse é o primeiro. Dentro da dança árabe, uma profissional árabe, uma bailarina árabe, para mim de sucesso é quando ela tem um reconhecimento do povo árabe. Esse é o número 1 para mim. Porque a dança é de lá, e se o povo árabe, como eu falei, gostar de você, que realmente você está indo no caminho certo, né? Estudar, óbvio, para poder ter esse respeito, esse sucesso. Conheço muitas bailarinas que dançaram em festivais, fizeram uma apresentação no festival no Egito, uma apresentação no festival não sei aonde. São bailarinas internacionais. Para mim, bailarina internacional é aquela que pega um contrato longo, é aquela que fica lá um tempo e estuda, é aquela que se dedica a isso. Para mim, isso é ser uma bailarina internacional. E ter o sucesso, ele vem na sequência de todo aquele esforço que você faz, né?
Então, para mim, o meu sucesso, o que eu acho que é sucesso, é você ter um reconhecimento do povo árabe, porque é uma dança árabe. Ó. Minha gente, não é fácil não. Eu falo, escolheu Dança do Ventre, o pessoal acha que Dança do Ventre é tão simples, né? Assim, quando a pessoa conhece, né, Dança do Ventre, que ela não tem o mínimo conhecimento, né? As pessoas quando começam a estudar, fazem ideia do que é estudar Dança do Ventre. Sim, gente. É a segunda dança mais difícil que existe, né? Então, eu falo, não é fácil não, meus amores, não é fácil não. Bom, meus amores, então agora eu quero que a Ká fale sobre o Ishtar Congress. Ela, juntamente com a Liz Leila, estão à frente desse evento maravilhoso, um evento internacional, que a gente estava falando de Instagram, que tá bombando o Instagram do Ishtar, para quem não conhece. Fala um pouquinho pra gente, Ká. Então, a ideia do Ishtar Congress, primeira coisa, o Ishtar é um evento sem fins lucrativos. Então, é diferente de festivais, por isso que a gente tentou colocar o nome congresso para separar um pouco de festival. Festival, muitas vezes as pessoas vão lá, assistem uma coreografia, pegam essa coreografia, seja da sua estrela favorita, do seu professor favorito árabe, e vai embora. E você paga, é caro, você paga bastante, faz aquela coreografia, e eu tenho certeza absoluta que depois de pouco tempo você já esqueceu aquela coreografia e realmente você não levou, digamos que 10% desse conhecimento para casa. Então o Ishtar Congress ele foi uma ideia que eu tive, a princípio com os meus professores do Caracalla, de fazer um congresso técnico. Um congresso em que a pessoa vai ficar uma semana realmente estudando. Então ela vai ter palestras, ela vai ter aula técnica, ela vai ter dança na prática, parte 1, 2 e 3, ela vai aprender as diferenças musicais, né? E óbvio, tem algumas pequenas partes que a gente deixa algumas coreografias, mas assim, o foco da gente é o estudo. É um congresso que é apoiado pelo Ministério da Cultura dos Emirados, que foi muito difícil a gente conquistar, mas graças a Deus a gente conseguiu, por ser um congresso de estudos, né? Todas as meninas podem dançar, não é um lugar que a gente quer as estrelas num pedestal e as alunas assistindo, não, a gente quer que as alunas sejam essas estrelas e os professores possam assistir, para que elas possam ter uma experiência real do que é o mundo árabe, né? Então o Ishtar Congress ele dá todos os passeios, todos os turismo dentro dos Emirados gratuitamente. E é isso, é uma semana, uma imersão de estudos, né? Que a gente fez para tentar mudar um pouco o que está acontecendo mundialmente, né? Que são os festivais que você vai, paga uma fortuna, aprende uma coreografia e vai para casa. Né? Então a nossa intenção é de melhorar um pouquinho o estudo, o aprendizado. Gente, desculpa. Ano que vem ela vai estar com a gente, tá? Então a Ká vai estar com a gente teve a honra de convidá-la para estar com a gente. A gente tem outros nomes internacionais, todos professores técnicos. Então, estou muito feliz que a Ká aceitou o convite. Nossa, eu honrado demais. Gente, dizer que é um congresso para quem gosta de estudar, né? Primeiro, para quem gosta de fazer uma viagem incrível, maravilhosa. Imagine conhecer Dubai, que sonho. E participar de um congresso assim, onde você tem a oportunidade de fazer uma imersão mesmo, sim, né? Em estudar, em poder estudar com profissionais incríveis. Então, não percam essa oportunidade. O ano que vem, o Ishtar vai estar, se Deus quiser. Vai ser em julho e nós vamos estender. A gente vai fazer um passeio Dubai e depois a gente vai fazer um passeio Egito pela primeira vez. O Ishtar vai levar parte do grupo, mas vai ser um passeio turístico, obviamente, mas a gente vai conhecer Ureda a fundo, os bailarinos, conversar com eles
ter uma aula com eles. É outro tipo de passeio. É um passeio que tem a cultura, né, para você conhecer o turismo, mas é voltado para dança, para o conhecimento. Então, gente, ó, imagine que sonho. Então, ó, ligadas e ligados no perfil do Insta, que vocês vão ter sempre informações, né, Cá? Vocês vão sempre colocando lá a data certinha, como entrar em contato para participar. Ou pode ser com você também, né? Sim, sim. Em breve teremos muitas novidades, pessoal. Cá, olha, não sei nem como te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Desde que eu comecei a fazer, né, esse programa, né, esse quadro, que foi um projeto de antes da pandemia, né, porque o pessoal se engajou bastante em rede social agora, né, com esse programa que a gente teve, enfim. E eu até dei uma parada por conta disso, mas fazia muito tempo que eu queria te trazer, porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem da sua grandeza, de quem você foi, de quem você é, e como você traz estímulo pra gente, como você faz a gente querer saber mais e mais e querer ser uma bailarina melhor, uma inspiração para todas nós, viu? É uma honra muito grande ter uma estrela aqui. Honra é toda minha pela Como oportunidade. Você. Agradeço demais a você por compartilhar um pouco da minha experiência aí com todo mundo. Espero que as pessoas tenham, como eu disse, fé, né? E acreditem em vocês. Na minha biografia eu vou detalhar mais histórias quentinhas, picantes, tristes, alegres, tem de tudo. Gente, vocês não né? podem perder essa biografia. Mas sempre com esse intuito de puxar as pessoas para estudar mais, para entender que tem um lugar ao sol para todos nós, né? Basta você querer. Realmente, né? Querer. Realmente, começa tudo na sua mente e depois vai para a realidade. Então eu agradeço demais e desejo um beijo. Felicidades para todos. Cá, deixa pra gente suas redes sociais, onde como as pessoas podem entrar em contato com você, quem se interessar em fazer aulas, assistir suas palestras, apreciar seu trabalho. Então, atualmente eu tenho o Instagram, que é Camille_Dance. Meu Facebook eu acho que ainda tenho. Acho que o Facebook todo mundo acha que tem, gente, porque tá meio parado de tá todo meio mundo, parado, né? Tá fogo. Eu tô sempre, eu tenho mais assim os contatos que vêm pelo Instagram. E lá tem o telefone, tem tudo, ou pelo Easter Congress, que lá a gente posta também informações e tudo. Qualquer um dos dois vocês podem me encontrar. Gente, é demais, né? Eu falo, a gente tem que ter parte 2, 3, 4 dessa entrevista. É tanta história de vida que essa pessoa tem, tanta história incrível. Matusalém! Que é nada, é um poço de conhecimento, é muita coisa pra contar, é muito rico, né? Então não é somente uma entrevista, é uma aula, meus amores, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Papo de Vestiário está de volta, voltou em grande estilo. Cá, muito obrigada. Obrigada a você, mais um viu? abraço, querida. Muito obrigada. Ó, beijo e a gente se vê na próxima. Tchau. Alamarcon.